Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos convites mais intrigantes, eu diria, e até paradoxais de todos os tempos. Ele está lá no livro de Isaías, capítulo 55. É uma oferta, sabe, que desafia toda a nossa lógica, tanto econômica quanto existencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Olha só, o texto já começa com um paradoxo que chama atenção. As palavras são claras: vinde, comprai. Mas logo na sequência vem a condição: sem dinheiro e sem preço. Essa contradição, ela não é um erro, é totalmente deliberada. E é ela que vai ser a base de toda a nossa análise de hoje. E aí fica a pergunta, né? Comprar sem dinheiro. Como assim? Como é que pode existir uma negociação onde a falta de recursos é, na verdade, o pré-requisito para se conseguir alguma coisa? É um verdadeiro quebra-cabeça, e é isso que a gente vai tentar montar aqui. Para a gente conseguir entender essa oferta, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e explorar o contexto, entender a natureza desse convite que de cara parece impossível. O fascinante aqui, gente, é o jogo de palavras no hebraico original. O texto usa o verbo para comprar, que é shibru, mas logo em seguida ele joga um balde de água fria na nossa lógica e diz sem dinheiro. Esse paradoxo intencional está aí para mostrar uma coisa: isso não é uma transação do nosso mundo. É uma economia divina, onde a moeda de troca não é o que a gente tem no bolso, mas o que a gente precisa na alma. Agora vamos tentar imaginar o cenário daquela época. Pensa numa terra árida, seca. Ali, a água não era só um recurso, era uma mercadoria caríssima, vendida a peso de ouro. Vinho e leite eram artigos de luxo, símbolos de festa, de fartura. E o que Deus faz? Ele entra nesse mercado e vira a mesa. Ele oferece de graça justamente os itens mais caros e mais essenciais. É uma declaração radical. Agora, vamos para o diagnóstico por trás desse convite. Por que as pessoas precisariam tanto de uma oferta assim, de graça? Bom, o próprio texto nos dá a pista. Essa pergunta aqui, ela vai direto no âmago da questão humana, né? Ela expõe essa nossa tendência de investir tempo, energia, recursos em coisas que prometem mundos e fundos, mas que no final do dia não alimentam de verdade. Deixam um vazio, uma insatisfação. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, o esforço humano por algo que não é pão, não nutre. Do outro, a oferta divina de algo que realmente satisfaz, que deleita a alma. E essa palavra, gortura, no hebraico, deshen, não é literal, claro. É uma metáfora para a abundância mais rica e completa que se pode imaginar, a fartura espiritual. Essa imagem de gastar com o que não satisfaz, cá entre nós, é uma metáfora perfeita para a vida moderna. É a corrida sem fim por status, por bens, por validação em redes sociais, para no fim se descobrir que tudo isso são cisternas rotas, como disse o profeta Jeremias. Elas simplesmente não conseguem segurar a água que a alma realmente precisa para matar a sede. Ok, então de onde vem essa oferta tão absurda, tão generosa? Não é algo aleatório, um capricho. Ela está ancorada numa promessa muito antiga, firme e histórica. O ponto-chave aqui é essa expressão: as firmes beneficências de Davi. Isso é uma referência direta à aliança eterna que Deus fez com o rei Davi lá atrás. A palavra central no hebraico é hesed, que é difícil de traduzir, mas quer dizer algo como uma lealdade, uma graça que não falha, que é inabalável. O termo firmes só reforça isso. É um alicerce seguro. É a garantia de que o convite é para valer. E é importante entender o timing disso. Para o povo que estava no exílio, a dinastia de Davi parecia uma memória distante, um sonho que tinha acabado. Mas é justamente nesse momento, no fundo do poço da desesperança, que Deus vem e reafirma a promessa. Ele mostra que ela era muito maior que um arranjo político. Era algo espiritual, eterno. E isso nos leva direto para a próxima pergunta. Se a promessa é eterna, quem é o herdeiro dela? Vamos ver como o texto descreve essa figura central. O texto dá 3 títulos a essa figura messiânica. Ele é uma testemunha, alguém que revela a verdade. Ele é um guia, que aponta o caminho. E ele é um legislador, um comandante, que estabelece a ordem. Ou seja, não se trata de um salvador passivo, é um governador ativo que direciona e organiza a vida dos povos. Pois bem, séculos depois, uma figura histórica aparece em Jerusalém e ecoa quase palavra por palavra o convite de Isaías. Jesus de Nazaré se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A conexão é impossível de ignorar.
Ele se apresenta como o cumprimento vivo daquela promessa antiga. Agora, na nossa parte final, vamos ver como esse convite tão antigo se desenrola na prática, numa história real, e o que tudo isso significa para os nossos dias. A história da mulher samaritana no poço é como se fosse a encenação de Isaías 55. Ela tem sede, uma sede profunda, e busca saciá-la em relacionamentos que não deram certo. Aí, Jesus oferece a ela a água viva, de graça. Ele se revela como Messias, aquele guia prometido. E qual o resultado? A nação dela, os samaritanos, que não o conheciam, correm até ele. É a profecia se cumprindo ali, na hora. Então, o princípio por trás de tudo isso pode ser resumido assim. O mundo funciona numa economia de mérito. O valor de cada um determina o acesso às coisas. Já o reino de Deus funciona numa economia de graça, onde a necessidade, a sede, é a única qualificação necessária. E com isso, a gente chega ao ponto mais desconcertante e libertador de todos. Para receber esse presente gratuito, existe sim um preço. E o preço é reconhecer a própria incapacidade de pagar, é admitir a própria falência espiritual. Só quando se chega a esse ponto é que a porta do banquete se abre. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se a sede, essa fome profunda que todo ser humano carrega, é a única moeda aceita nesse banquete, a pergunta que fica no ar é: onde essa fome tem sido investida? Naquilo que não é pão que não satisfaz ou no convite que promete saciar a sede para sempre?